Meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 1 em diante. Hoje nós vamos aprender sobre 7 questões irrelevantes que perturbam a igreja. Nos diz assim o texto sagrado: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu para si. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Somente até aqui por enquanto. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Alguém teria uma caneta para me emprestar, por favor? Obrigado. Eu espero que não faça falta para a irmã. Obrigado. É porque eu preciso, amados, aqui ser bastante objetivo. Então eu vou ticando aqui no meu esboço aquilo que eu já falei, para que eu tente ser breve. A mensagem de hoje, o ensinamento de hoje, ele é importantíssimo. E é mais uma vacina contra algo que está prejudicando o corpo de Cristo. Como todos vocês sabem, o fundamento da nossa fé é o nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isto está claramente dito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que nos revela que o fundamento é a pessoa de Cristo e, claro, como não poderia deixar de ser, os seus ensinamentos. Nós não podemos separar a pessoa de Cristo dos seus ensinamentos. Alguns querem seguir os ensinamentos de Cristo, mas rejeitam a sua pessoa, rejeitam o seu sacrifício na cruz, não creem em Jesus como Deus, como Filho unigênito de Deus, mas como um grande filósofo, um mestre de moralidade. No entanto, nós não podemos separar a pessoa de Cristo, a sua divindade, dos seus ensinamentos.
E outros creem na pessoa de Cristo, que Ele é Deus, mas desprezam seus ensinamentos. Estão igualmente errados. Nós precisamos crer em Jesus como nosso único Salvador e recebê-lo como nosso único Senhor. Ambas as coisas, não apenas uma delas. Alguns querem o Jesus Salvador, que morreu na cruz por nós e ressuscitou, mas desprezam o seu senhorio, desprezam seus ensinamentos e não querem obedecê-lo. E outros o contrário disso. Mas o fundamento é a pessoa de Cristo, que engloba os seus ensinamentos. Que fique bem claro isso para cada um de nós. O fundamento, a base é Cristo. E os seus ensinamentos, eles foram aplicados na igreja pelos seus apóstolos. Daí a razão dos seus apóstolos. Os ensinamentos de Cristo foram aplicados à igreja pelos apóstolos, e estes ensinamentos foram, uma vez que inspirados pelo Espírito Santo, preservados pelo poder de Deus até os nossos dias, por meio das Escrituras, e nelas nós encontramos estes ensinamentos mais especificamente no livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas destes mesmos apóstolos. Então, acompanhem comigo. O Senhor Jesus é o fundamento, a sua pessoa e os seus ensinamentos. E tanto a revelação da importância da sua pessoa, quanto da importância dos seus ensinamentos, foram aplicados à igreja, ao dia a dia de cada membro do corpo de Cristo, por meio das epístolas, das cartas que os apóstolos escreviam para orientar os novos convertidos a respeito do Evangelho. Então, os verdadeiros cristãos, eles concordam com todas as doutrinas que os apóstolos ensinaram, porque estas doutrinas são o fundamento da nossa fé. Então, o fundamento da nossa fé, ele pode ser organizado em tópicos, que são chamados de doutrinas fundamentais da fé. E nestas doutrinas fundamentais, nós não podemos divergir, nós não podemos ter opiniões contrárias, porque colocam em risco a nossa salvação. Então, por exemplo, se alguém disser que Jesus Cristo não é o Filho unigênito de Deus, que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, mas disser que ele é apenas uma criatura, ou que ele é uma criatura, seja um ser humano apenas, e não um ser humano distinto dos demais por ser o Filho unigênito de Deus, e disser, por exemplo, que ele é o arcanjo Miguel, se esta pessoa está dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel, então está dizendo que ele é um ser criado, e não o eterno, uno com o Pai. Mas o Senhor e o Pai são um. E se ele disse que o Pai é maior do que ele disse isso enquanto homem. E nos lembremos que enquanto homem ele deixou a sua glória temporariamente. Mas a mesma Escritura dirá que o próprio Pai deu a ele o nome sobre todo nome. E que todo ser, isso inclui o arcanjo Miguel, fique claro isso, todo ser se dobrará perante ele e confessará que ele é o Senhor. Então o próprio Pai exalta o Filho. Os dois são um. Deus divide a sua glória com alguém? A Escritura diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Então como que ele divide com o Filho? Porque o Filho também é Deus. É simples entender isso. Mas existem, nós sabemos,
seitas que negam a divindade de Cristo. E isto é ferir uma das doutrinas fundamentais da fé. O fundamento é Cristo, e Cristo é Deus, na pessoa do seu Filho unigênito. Eu só estou dando um exemplo aqui de doutrina fundamental. Existem outras também, como por exemplo, a salvação por meio da graça pela fé. Nós não somos salvos por nossas boas obras. Nossas boas obras são importantes, mas não passam do nosso dever, da nossa obrigação. Somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Essa é uma doutrina fundamental, entre outras. No Manual para Discípulos de Cristo, que está indo para a 4ª edição, com melhoramentos inclusive, nós temos ali 17 doutrinas fundamentais da fé, em relação a diversos tópicos. E todos esses tópicos bastante baseados, consolidados em versículos bíblicos, em textos das Escrituras, porque nós temos por princípio que a Escritura, com a Escritura se interpreta. Então, um versículo que você não compreendeu muito bem, outro versículo, às vezes em outro livro, te trará o esclarecimento disso. E não é apenas um versículo explicando o outro, são vários concordando entre si e se complementando e dando a luz a essas doutrinas fundamentais da fé. Porém, existem questões que não são fundamentais, são periféricas, não são centrais, não são importantes para a salvação da nossa alma, para o nosso crescimento espiritual, ou seja, em nada vão acrescentar no nosso crescimento em Cristo. E essas questões periféricas, uma vez que elas não são fundamentais, nelas nós podemos divergir. Nós podemos ter opiniões diferentes com liberdade nisso. O problema é quando em alguma ou algumas destas questões, irmãos querem obrigar outros irmãos a pensar como eles. E isto se torna um problema no corpo de Cristo. Se torna um veneno até, eu diria, no seio da igreja. E antes de entrar nas questões periféricas, eu queria dar um exemplo aqui de uma questão não periférica, na qual foi realmente necessário que os apóstolos se reunissem com os anciãos das igrejas, ou seja, os que as pastoreavam, porque já haviam várias congregações nesse período da igreja. E isto, você não precisa, se quiser, não precisa abrir sua Bíblia, mas se quiser, está em Atos dos Apóstolos capítulo 15, e se trata do primeiro cisma que houve na igreja cristã. E esse cisma aconteceu porque alguns ensinavam que sem circuncisão na carne não haveria salvação. Então essa não é uma questão periférica, porque se trata de salvação. Então este é um assunto que precisou ser analisado, precisou ser considerado. E foi isso que os apóstolos fizeram, e está revelado esse episódio no capítulo 15 do livro de Atos. E como você pode ver no versículo 6, os apóstolos e os anciãos se congregaram, se reuniram para considerar este assunto. E a conclusão foi resumida pelo apóstolo Pedro no versículo 11. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém?
cremos que seremos salvos, ou seja, cremos, temos fé que somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? E não pela circuncisão na carne, ou por qualquer outra coisa que tenhamos que fazer. A salvação é pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas questões periféricas também aconteciam. E para estas questões não era necessário se fazer um concílio, se fazer uma reunião entre apóstolos e pastores. Porque eram questões de menor importância, que não interferiam na nossa fé para a salvação da alma. Então, um exemplo disso nós encontramos em Romanos capítulo 14, onde nós vimos aqui que uns comiam de tudo e outros apenas legumes. Uns faziam diferença entre dia e dia, mas outros julgavam iguais todos os dias, como você pode ver no versículo 5. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele condena os irmãos que faziam diferença entre um alimento e outro, que comiam um alimento e não comiam outro, ou que julgavam iguais ou diferentes os dias. Não, ele não condena, antes pelo contrário, Paulo resolve essa questão periférica com 3 conselhos que é importante que venhamos guardar. O primeiro deles, versículo 3: cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Ou seja, se você crê que agrada a Deus que às 18 horas de sexta-feira você pare qualquer tipo de trabalho, dedicando ao Senhor um período de 24 horas até as 18 horas do sábado, como os judeus da velha aliança faziam, se você considera que isso é algo que vai agradar o Senhor e promover em você crescimento em Cristo, que o faça. Eu não vou condenar você. Você faz diferença entre dia e dia. Eu julgo iguais todos os dias, porque não sou mais desse mundo. O pôr e o nascer do sol, para mim, já não significa nada. Porque o meu entendimento é que o sabá era mais uma figura de Cristo no Antigo Testamento, sendo Cristo o nosso descanso, no qual nós já entramos. Mas se alguém quiser guardar o sabá, por que eu não chamo de sábado? Porque o sábado aqui no Brasil começa à meia-noite de sexta-feira, mas o sabá mesmo bíblico é às 18 horas, não exatamente às 18 horas, depende do horário do pôr do sol. Mas o meu entendimento na nova aliança é que não há nenhuma ordenança para que continuemos com essa prática, que era uma aliança entre o Senhor e os israelitas, povo que o Senhor escolheu para que estivesse experimentando rituais que vinham anunciar Cristo. Quando Cristo veio, estes rituais eles não precisaram mais ser seguidos. Então, mas mesmo assim, alguns querem continuar. Agora, se alguém guarda o sabá, acreditando que pelo sabá ele será salvo, aí nós temos um problema mais sério, compreendem? Aí nós temos um problema mais sério. Se alguém disser, eu guardo o sabá, ou eu guardo o sábado, como queiram, e quem não guarda vai para o inferno, aí nós temos um problema. Aí tal pessoa precisa aprender o que Paulo ensinou aqui. Primeiro conselho dele, versículo 5: cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente.
Eu me sinto inteiramente seguro não guardando o sabá, não guardando o sábado, porque eu tenho plena convicção na Escritura de que já entrei nesse descanso que é Cristo. Mas se outra pessoa está convictamente segura que ela deve praticar isso, eu não vou discutir com ela, desde que ela não venha querer me afrontar, dizendo que eu não sou salvo por não guardar o sabá. Então Paulo primeiramente diz, cada um esteja inteiramente seguro. Eu estou inteiramente seguro. Agora isso significa que eu tenho que condenar o meu irmão que pensa diferente? Aí entra o segundo conselho, versículo 13, parte A. Não nos julguemos mais uns aos outros. Então, se você quer guardar o sábado, eu não vou julgar você. E você também não venha me julgar, porque essa é uma questão periférica, não é central. Se fosse uma questão central, os apóstolos teriam ensinado a guarda do sábado. Mas nós não encontramos esse ensinamento nem no livro de Atos e nem nas epístolas, em nenhuma delas. Nenhuma delas. Da mesma forma, a questão de não se comer determinados alimentos. Existem aqueles que não comem carne. E estes querem obrigar aqueles que comem carne a deixar de comer carne. Eu até entendo alguém que não coma carne por pena dos bichinhos. Eu também tenho pena dos bichinhos, e quando eu como carne eu tento evitar lembrar que aquilo foi um ser vivo e que provavelmente morreu de uma forma horrível. Isso me dói o coração. Mas, desde pequenininho como carne, como que eu vou deixar esse hábito tão arraigado na minha natureza? Mas não encontro na Escritura, especialmente na Nova Aliança, no livro de Atos, nas epístolas, não encontro nenhuma proibição a se comer carne, a não ser na presença de alguém que vai se escandalizar me vendo comer carne. Então, se você vai fazer um churrasco, não convide para esse churrasco aqueles que não comem carne, dizendo assim, venha para você comer só a batatinha, só a banana que a gente vai colocar lá, né? Não convide, porque se essa pessoa fica escandalizada vendo a gente comer carne, achando que estamos pecando por comer carne, não convide essa pessoa para o seu churrasco. Não entristeça o coração dela, porque nesse capítulo Paulo orienta isso, que se o nosso irmão fica triste por nós comermos carne na frente dele, então na frente dele a gente não deve comer carne. Estão compreendendo, irmãos? É dessa forma que nós temos que agir, e isso vai para o terceiro conselho. Versículo 13 ainda, no final do versículo. Seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então temos 3 princípios aqui, em relação a questões periféricas, onde há divergências de opinião. Primeiro conselho, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Se você ainda não está seguro, eu te aconselho que você examine as Escrituras, que você reflita sobre isso, ore a respeito disso, até você chegar a uma conclusão. Posso comer carne ou não posso? Posso trabalhar no sábado ou não posso? Você tem que estar seguro a respeito disso. Segundo conselho, não nos julguemos mais uns aos outros. A conclusão a qual você chegar, guarde ela para si mesmo e seja feliz. Não queira impor a sua ideia, o seu conceito ao seu próximo, se ele não pensa como você. Deixe-o livre também. Você pode até conversar sobre isso, mas não queira impor. Não fique zangado se ele não pensar como você. Não o tenha por um ímpio, por um herege, só porque ele não concorda com você nesse ponto.
E em terceiro lugar, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então, se o meu irmão, eu noto que ele fica zangado, que ele fica irado por eu não concordar com ele, então eu não vou conversar sobre isso com ele. Eu simplesmente não vou conversar sobre isso com o meu irmão e pronto. No versículo 15, Paulo exemplifica isso. Se por causa da comida se contrista seu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Simples assim. Então, eu tenho que andar em amor, buscando a salvação do meu irmão, e não que ele fique aborrecido comigo a ponto de não querer mais congregar, porque esse é o problema. Existem pessoas que estão deixando de congregar por questões periféricas, que não são importantes. Paulo ordenava que se evitassem discussões por questões irrelevantes. Por exemplo, se você quiser, acompanhe comigo em Tito, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler até o versículo 11. Tito, epístola de Paulo a Tito, que era um ancião que pastoreava uma igreja. Tito, capítulo 3, versículo 8. Nos diz assim o texto sagrado: os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então adianta discutir com tal pessoa? Paulo está orientando um pastor, um ancião que pastoreava uma igreja, Tito, e orientando a ele, ao homem herege. O que significa essa palavra herege no grego? Essa palavra vem do grego airetikos, no original em grego está escrito ao homem airetikos, e o significado de airetikos é cismático, faccioso. São aquelas pessoas que têm uma predisposição para tudo criticar e arrumar problema com todos. Elas estão sempre procurando alguma coisa para criticar e condenar e buscar discussões. Esse é o homem airéticos, que é o cismático faccioso. Paulo orienta a Tito: admoeste esse homem uma e duas vezes, mas se ele não se consertar, evita-o. Evita-o. Ou seja, não gaste seu tempo discutindo com ele. Há não muito tempo atrás eu precisei fazer isso com um irmão. Porque por uma vez, por duas vezes, por três vezes, eu admoestei em conversas pelo WhatsApp. Até que finalmente eu tive que mandar uma mensagem para ele e dizer: olha, mandei para ele esse versículo e disse: até aqui, daqui eu não converso mais com você. E o bloqueei no WhatsApp. Foi necessário que eu fizesse isso, porque tal pessoa não tinha uma motivação correta, infelizmente. Pessoalmente era um doce, mas pela internet um diabo. E o que significa essa palavra diabo? Nós vamos ver mais à frente.
Não estou dizendo que ele estava endiabrado ou endemoniado, ainda que provavelmente por influência demoníaca. Mas estou dizendo que ele estava agindo como o diabo gosta. Vocês estão entendendo? É assim que o diabo gosta que as pessoas ajam. Pessoalmente te abraça, te beija, aí depois pela internet te apunhala pelas costas. Estava aqui no dia que eu trouxe o ensinamento sobre o papel da mulher na igreja. Estava aqui. Terminou o ensinamento, foi embora tranquilamente. E no mesmo dia ou no dia seguinte, colocou uma longa mensagem neste meu ensinamento, me criticando, tentando desvirtuar minhas palavras, tentando prejudicar o claro ensinamento das Escrituras. Agora, congrega aqui? Não, não congrega aqui. Aliás, não congrega. Fica visitando as congregações da Igreja Bíblica Cristã. Com que objetivo? Semear dúvida? Não está contente com o que nós ensinamos? Converse comigo pessoalmente, em amor e com base bíblica. Nós vamos marcar uma reunião, um gabinete, somente eu e esse irmão, se for uma irmã, junto com a minha esposa, e vamos abrir a Bíblia, e vamos examinar a Escritura, e pronto. Mas não, prefere por trás, escrever um comentário, tentando denegrir uma obra que eu sei que é de Deus. E com Deus tal pessoa se verá. Agora eu quero o mal dessa pessoa? Não. Eu quero que se arrependa, se converta. E foi por isso que eu mandei esse versículo, numa tentativa de que desperte e entenda a vontade de Deus. Essa palavra airéticos, que significa cismático, faccioso, ela provém de airetizo, que significa sectário, isolado dos demais. São pessoas que não querem comunhão, querem o isolamento. O isolamento. Não estão dispostas a dialogar com ideias contrárias. Elas já têm suas ideias pré-concebidas, e tais ideias fazem com que elas queiram se isolar como se fossem melhores que as demais. Esse é o sentido de airetizo, sectário, isolado dos demais. Eu estou usando aqui o dicionário de Strong. É um dicionário do grego koiné, o grego do Novo Testamento. Ou seja, o sentido dessas palavras no tempo do Novo Testamento. E o resultado é aireses, outra palavra grega, que significa facções ou partidarismo. E Paulo menciona o termo aireses, do qual vem a palavra airetizo, sectário, isolado dos demais, e airéticos, cismático, faccioso. Paulo menciona esse termo, aireses, que significa facções ou partidarismo, duas vezes. A primeira delas em 1 Coríntios 11, 19. Se você quiser, veja comigo. Onde Paulo diz assim: Primeira Coríntios 11, 19. Porque até mesmo importa que haja partidos ou facções, que são as aireses, que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. E quem são os aprovados? Os aprovados são os airétizos, aliás, os airéticos? Não, os aprovados são aqueles que não querem contenda, são aqueles que promovem a paz, são aqueles que não discutem por questões periféricas. Gálatas capítulo 5, versículo 20, é a segunda passagem onde Paulo menciona esse termo aireses, do qual vem airéticos. Gálatas 5:20 é parte da relação
das obras da carne, que são contrárias ao fruto do Espírito. E em Gálatas 5:20 ele diz que entre as obras da carne estão idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. É esta palavrinha aqui, facções. Paulo coloca entre as obras da carne esta atitude facciosa de se promover contenda entre irmãos por questões que não são doutrinas fundamentais da fé. É obra da carne. A pessoa é interessante que essa é a obra da carne que mais se transfigura de espiritual, né? Porque geralmente essas pessoas elas se acham muito espirituais. Elas sabem mais que o pastor. Elas sabem mais do que o professor da escola bíblica. Muitas não têm nem 10 anos de conversão. Muitas não leram a Bíblia toda sequer uma vez. Mas elas se colocam numa posição de sabedores, de espirituais. Querem ensinar o pastor, querem ensinar o professor de escola bíblica, que já tem 30 anos de conversão, que já leu a Bíblia N vezes, que tem muito mais tempo de oração do que tal pessoa e de experiência na obra cristã. Muitos não têm nem 10 anos de conversão, alguns nem 5 anos. Outros nunca nasceram de novo. São evangélicos desde que se entendem por gente. Nasceram num lar evangélico, mas ao contrário dos seus pais, nunca nasceram de novo. E aí vem querer transtornar a obra de Deus com ensinamentos heréticos. O apóstolo Pedro também menciona a hereses. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, está escrito: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, de que forma? Dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Por que repentina destruição? Porque se tal pessoa não se arrepender, continuar fazendo isso no corpo de Cristo, continuar sendo um corpo estranho, continuar sendo um airéticos, um cismático, um faccioso, continuar agindo como um airétizo, um isolado dos demais, e tentar resultar em aireses, facções ou partidarismos, o próprio Deus, de uma forma repentina, excluirá essa pessoa do nosso meio. O próprio Deus, eu não preciso fazer nada. Assim como Paulo disse a Tito que ele não deveria fazer nada a não ser evitar tal pessoa. Porque se você exclui essa pessoa, aí você causa o que ela quer: a divisão na igreja. Porque essas pessoas criam partidos. Elas, especialmente hoje, né, que existe o WhatsApp, pelo WhatsApp, sem que o pastor saiba, ela fica no modo privado, enchendo a cabeça de um aqui, enchendo a cabeça de outro ali, mandando um vídeo herético para um, mandando um vídeo herético para outro, e assim por diante. E o pastor não está sabendo de nada disso. E só o herético é que vem peitar o pastor. Só que ele vem peitar pelo WhatsApp, porque pessoalmente é um doce, é tão amável, porque é assim que eles agem. Assim que eles agem.
E se o pastor exclui essa pessoa ao descobrir o que ela está fazendo, os outros que o pastor nem tinha noção que estavam contaminados, vão ficar com peninha e vão atrás dele. Então, por isso, muito sabiamente, Paulo orienta Tito, não que exclua essa pessoa, mas apenas que evite essa pessoa. Por quê? Porque assim como Pedro, Paulo sabia que esta pessoa está trazendo sobre si mesma repentina destruição. Então o que eu tenho que fazer a respeito de tal pessoa? Apenas orar por ela. Senhor, já admoestei uma vez, já admoestei duas, não quer me ouvir. Preferem ouvir os hereges do YouTube. O que eu posso fazer? Só posso orar por essa pessoa e entregar na sua mão, Senhor. Nós vemos também Paulo orientando outro pastor, Timóteo. Nós temos essas epístolas que são pastorais, a epístola a Tito e as duas epístolas a Timóteo. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 7, está dito o seguinte: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. Veja que interessante, doutrina é fundamental, amém? Mas além de doutrina, existem o quê? Versículo 4, fábulas, genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Mas eles se acham mestres. No que nós temos que focar? Versículo 4. Naquilo que traz edificação de Deus, que consiste na fé. Na epístola seguinte, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, mais uma vez, ele menciona este problema. 2 Timóteo 2,14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, mais uma vez, Paulo orientando a respeito disso, agora na segunda epístola a Timóteo, e dizendo a Timóteo que ordene que os irmãos não entrem em contendas de palavras, versículo 14, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Ainda na mesma epístola, versículo 23, no mesmo capítulo, 2 Timóteo 2, agora versículo 23, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Agora sim, vejamos o que significa esse termo diabo. Ao contrário do que muitos pensam, não é um nome. Diabo no grego é um adjetivo, diabolos,
que significa caluniador. No dicionário de Strong, a definição é falso acusador que faz comentários maliciosos. Então, qualquer pessoa que fala mal de alguém por trás está agindo como um diabolos. Comentários maliciosos. Está falando mal de alguém que não está presente para se defender. Temos que tomar cuidado, porque a palavra diz em Provérbios capítulo 6, que existem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª a sua alma abomina. E qual é a 7ª? Aquele que promove contendas entre irmãos. Isso é diabólico. Quem age assim, age como o diabo. E entre os apóstolos havia um diabo, Judas, que quando Jesus, às vésperas da sua morte na cruz, teve os seus pés ungidos por um nardo caríssimo, Judas criticou essa atitude, dizendo: não se poderia vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres, ao invés de se alegrar com o que aquela mulher havia feito ao seu Senhor. Antes, pelo contrário. Mas por que fez isso? Porque ele tinha segundas intenções. Como ele carregava a bolsa, ele ficou pensando em quanto dinheiro teria entrado ali nas ofertas, para que ele pudesse roubar esse dinheiro. E então, o Senhor o repreende publicamente, dizendo: deixai-a, o que ela fez por mim foi para minha sepultura, e ela será lembrada por esse gesto onde o evangelho for pregado. Como até hoje essa mulher é lembrada, para a glória de Deus. Mas isso fez com que Judas ficasse indignado. E logo a seguir, logo após esse episódio que faz Judas, trai Jesus. Por isso é perigoso nós repreendermos publicamente um herege, porque como a sua motivação é errada, ele está competindo com o pastor. Ele não quer aprender com o pastor, ele quer ir além do pastor. Ele não quer aguardar o tempo, que são décadas, geralmente, de um desenvolvimento, crescimento espiritual, para que ele possa um dia pastorear, para que ele possa um dia ensinar. Não, ele quer pular todo esse processo, e ele então fica esperando o momento certo para atrair o pastor e arrebanhar atrás de si mesmo aqueles que ele puder levar. Então, tomem muito cuidado com isso. Rejeitemos questões loucas, versículo 23, sem instrução, sabendo que produzem contendas. Por quê? Versículo 24, porque ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Mas e se resistirem? E se continuarem sendo cismáticos, facciosos? O próprio Deus repentinamente os destruirá, os humilhará. E tomara que nessa fase de aperto, de moenda, se humilhem, porque por trás disso está o orgulho, irmãos. Por trás de tudo isso está aquilo que leva os homens ao inferno, o orgulho. Achar que sabem mais que os outros, que são melhores que os outros, que merecem mais que os outros, que são alguma coisa, não sendo coisa alguma. Mas oremos,
para que se arrependam, conheçam a verdade, tornem a despertar e se desprendam dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Que Deus tenha misericórdia. Mas finalmente, talvez você já deva estar se perguntando, pastor, quais são as 7 questões? E talvez você nem queira que eu entre nelas, porque senão esta escola bíblica vai terminar depois do almoço. Ou até, na verdade, depois da janta. Porque se com 3 pontos as minhas pregações já duram quase 2 horas, imaginem com 7, né? Mas não se preocupem, irmãos, eu não vou aqui explicar nenhuma das 7 questões, eu só quero pontuá-las aqui. Quais são as 7 questões que hoje estão perturbando o corpo de Cristo? Quais são as 7 questões que o diabo tem usado para separar irmãos? São elas. Vou começar pela menos teológica. Na verdade, é uma questão geológica. Primeira delas, por mais incrível que pareça, o formato da Terra. A Terra é plana ou a Terra é esférica? Por mais incrível que pareça, irmãos que creem que a Terra é plana, estão deixando suas congregações, porque o seu pastor não crê que a Terra é plana. Mas não deixam a congregação sem que primeiro tentem convencer a igreja toda de que a Terra é plana. Muito bem. Eu pergunto a você, que diferença isso faz na sua vida prática? Que diferença faz se a Terra é plana ou esférica? Que diferença isso faz? Na prática, a tua salvação depende disso? Que diferença faz? Então, é o tipo de discussão que eu não entro. Agora, eu tenho amigos que creem que a Terra é plana. E que mandam vídeos para mim, para me convencer que a Terra é plana. Só que para cada um daqueles vídeos, existe um outro vídeo que comprova que aquele vídeo está errado. Mas essas pessoas não estão dispostas a assistir os outros vídeos. E aqui, irmãos, entra uma questão importante. O YouTube, assim como o Facebook, são ferramentas de dissensão. São ferramentas para facções, para criar partidos. Por que que nunca antes na história brasileira estas eleições foram tão polarizadas? Porque nesses últimos 4 anos, mais do que triplicou o número de usuários de Facebook e de inscritos no YouTube. E qual é o problema do Facebook e do YouTube? São os vídeos e as postagens que Facebook e YouTube nos aconselham. Porque como é que funciona? Vamos dar um exemplo. A pessoa assistiu um vídeo sobre a Terra plana. O que o YouTube vai fazer? O YouTube vai começar a recomendar para você outros vídeos sobre a Terra plana. Mas o YouTube não vai recomendar para você os vídeos que contestam a Terra plana. Se você assistir um vídeo que contesta a Terra plana, ele vai recomendar para você só os vídeos que contestam a Terra plana. E não os vídeos que dizem que a Terra é plana. Está entendendo como funciona? Então na política foi a mesma coisa. Se uma pessoa assistiu um vídeo de alguém da esquerda e gostou daquele vídeo e curtiu e se inscreveu no canal, o YouTube vai te entulhar de vídeos de esquerda, polarizando você cada vez mais para o extremo da esquerda. E se ao contrário você gostou de um vídeo da direita, o YouTube vai entulhar você de vídeos da direita. Porque a intenção do diabo é exatamente essa: dividir para conquistar. Dividir
para conquistar. Essa é a intenção do maligno. Segundo, primeiro, o formato da terra. Segundo, o nome original de Cristo é outra questão irrelevante. O nome original de Cristo não é Jesus. Não, ele não é Jesus, com certeza. O J, aliás, nem sequer existia na língua hebraica, aramaica. Então não pode ser Jesus o nome original de Cristo. Em grego, no texto grego, é Iesos. Também não tem o J, é Iesos. Agora vejam que interessante. Se a pronúncia do nome original de Cristo em aramaico, ou seja, o modo pelo qual seus pais José e Maria o chamavam, fosse importante essa pronúncia para a salvação, em grego o nome de Cristo não estaria transliterado para Iesos. Ele estaria escrito como pronunciado em aramaico, mas isso não aconteceu. Como que era em aramaico? Essa é a questão. Existem 7 possibilidades, e eu já mencionei isso aqui numa aula intitulada O Verdadeiro Nome de Cristo. Então aqueles que quiserem se aprofundar no assunto, assistam essa aula. Agora, o problema são os cismáticos, os facciosos, que dizem que se você chama Cristo de Jesus, você está com isso blasfemando contra Deus e não terá salvação. E que só aqueles que chamam Cristo pelo nome original em aramaico é que são salvos e ouvidos em suas orações. Ora, vejam só. Só que existem 7 possibilidades para o nome de Cristo em aramaico. E na aula que eu dei sobre isso, eu aqui trouxe a relação desses nomes. Já pensou se a nossa salvação dependesse de falar a pronúncia certa do nome de Cristo? Eu penso que ao longo de toda a história humana, talvez somente aqueles que viveram no primeiro século estariam salvos então. Porque quando a Escritura, ela começou a ser copiada e recopiada, não foi em aramaico nem em hebraico, foi em grego, porque grego era a língua universal, era a língua que em todas as nações se falava, se lia. Grego, não aramaico, nem hebraico, e em grego não estava mais ali Yeshua, ou Yehoshua, ou Yasha, ou qualquer outro termo dos 7, estava Iesos. Vejam que interessante. Terceiro cisma que acontece hoje em dia, mas esse é antigo, hein? Esse já tem pelo menos aí quase 500 anos. Calvinismo ou arminianismo? Calvinismo ou arminianismo? Interessante que a minha mensagem mais recente aqui foi congregar ou contender. Congregar ou contender, foi na quarta-feira passada. Se você não assistiu essa mensagem, é importante que você assista. Não porque eu a tenha pregado, mas porque o ensinamento dela é muito importante. Congregar ou contender. Irmãos, assim que eu postei, mais ou menos 1 hora depois ou 2, que eu tenha publicado na internet, postado essa mensagem no YouTube, havia lá um comentário. Pastor, mais ou menos assim, a sua igreja é calvinista ou arminiana? Ou eu não me lembro se ela perguntou, eu devo ser calvinista ou arminiana? Você viu essa mensagem? Viu, né? Olha, eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei, meu Deus, essa pessoa não assistiu a minha pregação. Não querendo aqui, pelo amor de Deus, desmerecer a pergunta dela. É uma pergunta válida, porém, é uma pergunta vã. Que diferença faz para a nossa salvação sermos calvinistas ou arminianos? Para alguns aqui, não para todos, mas talvez para alguns, eu esteja falando grego aqui. O que é calvinismo, pastor? O que é arminianismo? É mais um ismo. O principal que você tem que saber é isso, é mais um ismo.
E a nossa salvação não está em nenhum ismo. A nossa salvação está em Cristo. Não no cristianismo, em Cristo. Por isso que no meu canal do YouTube, A Deus Toda a Glória, está escrito a respeito de mim. Quem eu sou? Eu sou um discípulo de Cristo, avesso ao cristianismo. Porque o que o cristianismo fez de Cristo é lamentável. E uma das coisas lamentáveis que o cristianismo fez de Cristo são esses ismos. Calvinismo, arminianismo. O que ensina o calvinismo? Só para que vocês não fiquem sem entender do que eu estou falando. O calvinismo, resumidamente, o resumo mais curto que eu encontro, é a ideia de que Deus decretou, antes mesmo do nosso nascimento, Deus decretou quem se converterá ou não. Não tendo o ser humano nenhuma participação na sua conversão. Foi por decreto divino, antes que nós existíssemos, ele já decretou quem se converteria a Cristo e quem não se converteria. E isto faz com que Deus, em última análise, ele se torne o culpado por todos que vão perecer no inferno. Porque afinal de contas ele decretou. Foi um decreto dele. Então isso é o calvinismo. Só que o arminianismo, por outro lado, ele vai também para um extremo, como se fosse só o homem, mas não. O Espírito Santo nos convence do pecado. Eu não tenho como me convencer a mim mesmo. Eu sou tocado pela pregação do Evangelho na unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo me convence que eu preciso me arrepender. Porém, eu posso resistir ao Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é clara nesse ponto. Mas, para o calvinista, é irresistível a graça de Deus. E os que não foram alcançados pela graça, não foram alcançados porque Deus não os quis alcançar. E eu encontro muita dificuldade nisso, irmãos. Porque na minha opinião, ok? Se você quiser ser calvinista, não vamos discutir a respeito disso. Na minha opinião, o calvinismo distorce o caráter de Deus, fazendo com que ele se pareça a um tirano pior do que Nicolás Maduro. Mas vamos lá, vamos seguir. Então eu não discuto sobre isso. Se você quer ser calvinista, seja. Quer ser arminiano, seja. Tá? Que diferença faz? Eu sei de uma coisa, meus amados. Se eu não perseverar até o fim, eu não sou salvo. Isso é que mais importa. E aí já vamos para outra questão, que é também soteriológica, que tem a ver com a salvação. Que é: a salvação se perde ou não? É outra questão periférica. A salvação se perde ou não? Acredite se quiser. Há pessoas que deixam de congregar porque descobrem que o seu pastor acreditam que a salvação se perde. E ficam chocadas com isso. Meu Deus, que absurdo! Não, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma pessoa pode acreditar numa vez salvo, salvo para sempre, sem ser calvinista, tá? É importante esclarecer isso. Calvinismo é uma coisa, a ideia de uma vez salvo e salvo para sempre, ainda que seja ensinado no calvinismo, não necessariamente é uma ideia exclusivamente calvinista. Então uma pessoa, por exemplo, ela pode ser arminiana, mas ela pode crer, como Armínio cria, que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas, amados, na prática, tanto faz você crer nisso ou não. Vou dar dois exemplos aqui. O primeiro deles: pense numa pessoa que a vida inteira pareceu ser convertida, e você acreditava, essa pessoa é de Deus. É uma pessoa que tem um comportamento reto, íntegro, se desvia do mal, inclusive prega a palavra, ganha almas para Cristo. E você creu que essa pessoa era salva.
Você não conseguia imaginar essa pessoa perdida. Mas depois você ouve falar que essa pessoa morreu longe de Cristo, tendo se desviado da fé, e inclusive tendo se contaminado com prostituição e coisas semelhantes. E essa pessoa morreu longe da comunhão do corpo de Cristo, morreu em pecado. E aí entra a questão: o calvinista e aquele que crê que uma vez salvo, salvo para sempre, dirão que essa pessoa nunca foi convertida. Ela nunca foi convertida, ela enganou a gente o tempo todo. Porque se ela fosse convertida, ela teria perseverado até o fim. É a doutrina calvinista da perseverança dos santos. Ou então, ainda que ela tivesse se desviado, pouco antes de morrer ela teria voltado à fé e teria morrido salva. Mas como, por exemplo, essa pessoa morreu de um ataque cardíaco dentro do motel, adulterando, então é óbvio que essa pessoa não teve tempo de arrependimento, né? É óbvio, não é verdade? Então, aquele que crê que uma vez salvo, salvo para sempre, vai dizer: essa pessoa nunca foi convertida. E aquele que crê que se perde a salvação, dirá: essa pessoa era convertida, mas ela não perseverou até o fim. Agora, na prática, mudou alguma coisa no destino dessa alma? Tanto aqueles que creem em calvinismo e que uma vez salvo, salvo para sempre, quanto aqueles que creem que se perde a salvação, não podem fazer nada para tirar essa alma do inferno. Então, desculpe, não me venham com churumelas, porque eu não vou perder meu tempo discutindo se uma vez salvo, salvo para sempre. Não vou perder meu tempo discutindo sobre calvinismo, sobre arminianismo, sobre formato da terra, sobre nome original de Cristo. E agora vamos entrar em outra questão aqui também. Línguas estranhas ou idiomas é mais uma questão que tem dividido a igreja. Algumas pessoas pensam que eu não creia nos dons do Espírito Santo, por incrível que pareça, porque algumas mensagens minhas, elas são muito contrárias a práticas erradas que acontecem hoje nas igrejas. Vocês sabem disso, que eu prego muito contra essas práticas erradas, embora eu não goste de mencionar denominações e ministros de um evangelho deturpado, porque ao servo de Deus não convém contender. Mas, aí talvez alguém diga: mas pastor, Paulo mencionou o nome. Sim, Paulo mencionou o nome numa carta. Será que no YouTube Paulo mencionaria nomes? Será que no YouTube Paulo mencionaria nomes de hereges? Eu creio que não. Por quê? Porque os vídeos do YouTube não são vistos apenas por cristãos, são vistos também por aqueles que não têm a mesma fé, e que assistindo vídeos onde pastores falam mal de pastores, pensarão que o reino de Deus é um reino dividido, e é isso que o diabo quer que o mundo pense. Porque o diabo sabe que a unidade do corpo de Cristo promove a conversão a Cristo. Então ele quer nos dividir. E muitos, por pensarem que eu sou tradicional, pensam que eu sou contra o falar em línguas. Mas eu não sou nem tradicional, nem pentecostal, que são outros carimbos que tentam colocar em nós para nos dividir. Não aceitem tais carimbos, irmãos. Você não é encomenda para ter carimbo. Então, não diga: eu sou pentecostal, eu sou tradicional. Pare com isso. Ou eu sou neopentecostal, ou seja lá o que for. Seja apenas um discípulo de Cristo. A única coisa que eu posso dizer é que eu sou bíblico, e que na palavra de Deus eu encontro em 1 Coríntios 14, versículo 39 e 40, escrito o seguinte:
não proibais o falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então eu posso proibir o falar línguas? Não. Agora, se alguém falar línguas na congregação, nós temos um parâmetro. Paulo normatizou essa prática nesse capítulo de 1 aos Coríntios, que é o capítulo 14. Se alguém falar línguas, que haja intérprete, e não havendo intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. Mas havendo intérprete, que fale em 2, no máximo 3. Havendo intérprete. E o mesmo em relação ao profetizar, que fale em 1 ou 2, e haja quem julgue, e os demais julguem a profecia à luz da palavra, não o profeta, a profecia. Então eu posso proibir o profetizar? Não, pelo contrário, Paulo nos incentiva a buscar o dom profético. Eu posso proibir o falar línguas? Não. Mas a questão não está nem nisso, porque isso a palavra de Deus é clara. A questão está, essas línguas são outros idiomas ou são línguas desconhecidas? E na minha opinião, franca, tanto faz. Tanto faz. Talvez isso venha a surpreender alguns que me conhecem há pouco tempo pela internet. Eu falo línguas. E assim como Paulo, talvez eu fale mais do que qualquer um de vocês aqui. E oro para que eu possa interpretá-las. E às vezes o Senhor me dá o discernimento do que eu estou orando em línguas, falando em línguas nas minhas orações. Porque nós não sabemos orar como convém. Há motivos de oração que temos que apresentar ao Senhor e que nós desconhecemos, mas o seu Espírito conhece. E através desse vaso é feita esta oração por um motivo que eu não conheço, mas o Senhor sabe. E é preciso haver a oração. É pela oração que os laços de Satanás são desfeitos. É pela oração que as armadilhas do diabo são descobertas, são reveladas, que os seus planos caem por terra, que os demônios recuam. É pela oração que a igreja avança, é pela oração que os ímpios se convertem. Mas muitas vezes não sabemos pelo que orar. Então eu sou tomado pelo Espírito Santo em línguas que eu não conheço e oro. E eu não venho impedir que isso aconteça, porque a palavra me manda não proibir o falar línguas. E o próprio Paulo dizia que falava mais línguas do que todos os outros. Agora, se essa oração que eu estou fazendo, ela é numa língua humana ou não, que diferença faz? Se não tiver intérprete. Estão compreendendo, irmãos? Então eu não vou discutir sobre isso. Agora, se você pensa que o dom de línguas não existe, porque hoje o diabo tem feito muitas pessoas fingir que tem esse dom, para fazer sensacionalismo nas igrejas. A palavra de Deus é clara a respeito disso. Na congregação, tudo tem que ser feito para a nossa edificação. Portanto, se na congregação alguém começa a falar língua em voz alta, se é o momento do seu batismo no Espírito Santo, isso é incontrolável. Tá? Não tente controlar tal pessoa, porque você não vai conseguir. Mas depois desse primeiro momento, qualquer um que tem o dom de falar em línguas, ele pode sim. Ele pode falar em voz baixa, ele pode falar consigo mesmo e com Deus. Então Paulo explica que se numa reunião pública todos falam em línguas ao mesmo tempo e entra um visitante, o que ele dirá a nosso respeito? Que nós estamos loucos. Então qual é o momento para darmos liberdade no falar em línguas? Quando nós estamos a sós com Deus,
ou quando nós estamos numa reunião apenas de convertidos a Cristo, amadurecidos. Amém. E pronto. Resolvida a questão. Agora, eu não encontro na palavra de Deus em nenhum momento a proibição do falar línguas. Eu não encontro na palavra de Deus em nenhum momento escrito que os dons não existem mais. Aí talvez alguém diga, mas em 1 Coríntios, no final do versículo 13, está dito que os dons vão cessar. Vão cessar quando vier o que é perfeito, irmãos. Na volta de Cristo, os dons não serão mais necessários, porque estaremos para sempre com o Senhor. E Satanás e seus demônios estarão completamente amarrados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre para sempre. Então não haverá mais essa batalha espiritual na qual estamos envolvidos e na qual os dons são necessários. Então nós temos que buscar os dons para o crescimento da igreja e para a glória de Deus, não do homem. Então tomem cuidado com isso, escutem com atenção. Duas coisas. Primeira, não é porque alguém usa o dom de línguas de modo indevido, se é que ele tem esse dom, e ele fica fazendo absurdos, falando em línguas, que esse dom não exista, tá? Assim como não é porque alguém finge uma cura, forja um milagre, que Deus não faça mais milagres. Deus ainda faz milagres, e ainda derrama os seus dons. E não é porque você não tenha um dom, que o seu irmão também não pode ter. Então guarde essas duas coisas, tá? E cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então se o meu irmão tem um dom que eu não tenho, eu glorifico a Deus pela vida do meu irmão. Eu me alegro pelo meu irmão. E se Deus não me deu esse dom, Deus sabe de todas as coisas. Porque a quem muito é dado, muito se lhe requererá. Você quer todos os dons? Dificilmente você será salvo. Porque provavelmente você não será um Paulo. Você não trabalhará como ele. Você não se doará para a obra como esse homem de Deus se doou. E por isso ele dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. Então tome cuidado com o que você pede. Temos que buscar os melhores dons, mas pelo motivo certo, para a glória de Deus, não para a nossa glória. Então se você só tem um dom, não fique triste com isso, mas nesse dom que você recebeu de Deus, seja uma bênção, porque o Senhor só vai requerer de você o que você fez com esse dom. E se você tem mais de um dom, trabalhe com esses 2 dons, ou 3 dons, ou 4 dons, ou quantos dons Deus tenha te dado. Use-os para a glória de Deus. Outra questão que traz divisão desnecessária. Já vimos aqui o formato da terra, o nome original de Cristo, calvinismo ou arminianismo, línguas estranhas ou idiomas, salvação se perde ou não, e agora as 2 últimas questões são escatológicas, e são elas: pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo ou pós-tribulacionismo. O que significa isso, pastor? O arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou no final da grande tribulação. Eu tenho o meu entendimento a respeito disso, mas respeito quem pense o contrário. E se alguém aqui na nossa congregação pensa o contrário de mim, nós não vamos ser inimigos por causa disso. E eu não vou convidar você a se retirar por causa disso, e nem terei você por herege, a não ser que você comece a criar contenda aqui dentro por causa disso, querendo obrigar os outros a pensar como você, e querendo até que o próprio pastor pense como você. Então essa é uma outra questão periférica, porque pensem comigo, irmãos, tanto aquele que acredita no arrebatamento antes, quanto o que acredita que o arrebatamento é no meio,
quanto que acredita que o arrebatamento é depois. Qualquer um desses, e nós estamos incluídos em um desses três, porque não tem como ter um outro pensamento. Ou é antes, ou é no meio, ou é depois. Não dá para fugir, você tem que ter uma posição em relação a isso. Mas independente de qual seja a sua posição e a minha posição, nós sabemos o dia da nossa partida, irmãos, desse mundo. Quem nos garante que estaremos vivos até o dia do arrebatamento? Ninguém, a não ser por uma revelação divina. Então eu não sei o dia da minha partida e você também não sabe. Nenhum de nós sabe o dia da nossa partida. E uma vez que não sabemos o dia da nossa partida, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo quando? Quando, irmãos? Sempre, hoje. Então essa é uma discussão vã. Claro, você tem que ter o teu conceito, você tem que estudar a respeito disso biblicamente, sem influências externas, é importante que se diga, porque se você assiste um vídeo de pré-tribulacionismo, e você clica lá em gostei, e se inscreve no canal, o que o YouTube vai fazer? Ele só vai indicar para você vídeos de pré-tribulacionismo. Então você não verá vídeos sobre mesotribulacionismo e sobre pós-tribulacionismo. E será influenciado num conceito que talvez não seja o certo, não seja o bíblico. Então o que eu prefiro fazer? Não assistir nenhum desses vídeos e ler os evangelhos e ler as epístolas e perceber o que esses textos estão me ensinando nos seus contextos. E pronto. E chegar à minha conclusão bíblica, não influenciada por terceiros. E finalmente, outra questão também escatológica. O milênio, os 1000 anos, a respeito dos quais está escrito em Apocalipse, são literais ou isto é simbólico? Esses 1000 anos são simbólicos. É outra discussão que não tem nenhum resultado prático. Então, quer você creia que isso é literal, quer você creia que isso é simbólico, o importante é que você creia que Jesus virá e que nos arrebatará ao seu encontro. O que vai acontecer depois disso, talvez o Senhor não queira nos estragar a surpresa. Mas uma coisa eu sei, e isso já me alegra muito, é que estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre, é o que a palavra de Deus nos diz, que depois da nossa partida, estaremos para sempre com o Senhor. E isso me alegra. Se dentro desse para sempre, há 1000 anos ainda aqui nessa terra, o importante é que serão 1000 anos sob o governo de Cristo, e que nele eu estarei, aleluia, o servindo, o amando, me alegrando em participar do seu reino. Agora, se no entanto esse reino não é literal, é simbólico, e esses 1000 anos, por exemplo, se referem ao tempo da graça no qual nós estamos já vivenciando, e com ele reinando muito acima de todo principado e potestade, e prova disso é que os demônios se nos submetem em nome de Jesus. Então amém, eu me alegro com isso também, porque eu sei que depois da minha partida desse mundo, eu também estarei para sempre com o Senhor. Então, se dentro desse para sempre existem 1000 anos ou não, e se esses 1000 anos já estão acontecendo agora ou são literais depois, isso vai mudar o que na prática, irmãos? Na nossa vida prática isso muda o quê? Então não discutam por isso. Eu costumo dizer que na questão do milênio eu estou ainda em aberto, não cheguei a uma conclusão definitiva, porque eu encontro bons argumentos tanto de um lado quanto do outro lado. Então eu prefiro não me colocar um carimbo. Eu também não gosto do carimbo de pós-tribulacionista, mesotribulacionista, pré-tribulacionista, e no milênio é a mesma coisa.
amilenista, pré-milenista, pós-milenistas, fujam desses carimbos, irmãos, que são coisas criadas para dividir o povo de Deus. Lembre-se do conselho de Paulo em relação a essas questões periféricas. Primeiro, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Segundo, não nos julguemos mais uns aos outros. E terceiro, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então, se eu não concordo com o pré-tribulacionismo, eu vou discutir com alguém que crê no pré-tribulacionismo, eu vou respeitar a opinião dele, porque graças a Deus a nossa salvação não é por escatologia, não é por visão escatológica, somos salvos pela graça por meio da fé. E finalmente, para que você possa identificar quando uma questão é periférica ou não, 3 dicas aqui. Antes de você entrar num debate, pergunte a si mesmo: essa discussão é útil ou inútil? Proveitosa ou vã? Em outras palavras, essa discussão leva a um resultado prático edificante para a obra de Deus? Essa é a primeira pergunta. Traz resultado prático? Ou não ajuda em nada no evangelismo? Não ajuda em nada em missões? Pelo contrário, divide o povo. Segunda pergunta: o resultado promoverá crescimento ou divisão no corpo? E terceira pergunta: é realmente necessária essa discussão e ela visa a glória de Deus? Deus será glorificado nessa discussão? Ou antes, pelo contrário, isso trará vergonha para a igreja? Uma divisão, uma discussão, um debate nesse sentido. Então faça-se essas perguntas. E agora responda para si mesmo a seguinte questão. Responda para você isso que eu vou perguntar agora. Se algum irmão tiver uma opinião divergente, pergunte para você, então eu vou perguntar como para mim mesmo. Se algum irmão tiver uma opinião divergente da minha, sobre qualquer um dos pontos mencionados nessa aula, qualquer um deles, o formato da terra, o nome original de Cristo, calvinismo, arminianismo, etc, etc, etc. Se algum irmão tiver uma opinião diferente da minha, sobre qualquer um dos pontos mencionados nessa aula, isso impedirá a minha comunhão com ele? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Não! Então por que é que alguns deixam de congregar por causa dessas pequenas divergências? Que não são doutrinas fundamentais da fé. Que nós estejamos, amados, bastante atentos a isso, e nos lembrando do conselho de Paulo em 1 Coríntios 8, versículos de 1 a 3, e com isso nós encerramos essa aula. Primeira Epístola de Paulo, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Capítulo 8, versículos de 1 a 3. Paulo menciona aqui uma situação periférica sobre o comer ou não comer carne. E ele diz, versículo 1: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O que ele está dizendo é: se você sabe que uma carne é sacrificada ao ídolo, então não coma. Aí ele acrescenta, e isso eu tenho sublinhado aqui na minha Bíblia, sublinhe na sua também, por favor: o conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Lembre-se disso. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa,
e tenta impor aos demais o seu conhecimento, esse tal ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se você ama a Deus, como está escrito na primeira epístola de João, ame também ao seu irmão. Amém.